primeira coisa que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar, que é o mais difícil, que é o bicho-papão da galera aí, que é o CI resinado. Mas a partir de hoje aí vocês vão tirar de letra esse CI resinado. Né? Então, vou prender essa placa na base. Então, ó, prendi a placa na base aí, ó. Eu sempre coloco, vou fazer a remoção do circuito integrado, eu sempre coloco, né, para evitar que o ar seja direcionado para a CPU. Aqui nós temos a CPU, nós temos a memória. Né? Ambos estão resinados. Tá? Então, nós temos resina aqui no processador, na memória. Okay? E aqui nós temos o PMIC. Né? Como é que a gente identifica que é um PMIC? Né? O professor Fábio fala nas suas lives aí, que é o circuito do circuito integrado. Então, geralmente, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 bobinas Hooks em volta do circuito integrado. Tá? Então, esse cara aqui é o PMIC. Okay? Eu vou usar uma fita chamada de fita Teflon para colocar ali no processador. Eu vou usar a fita Teflon, essa fita aqui, isolando o processador e a memória. Existem dois tipos de resina, tá? Uma resina epóxica, que é essas resinas mais rígidas, geralmente a gente encontra elas nos iPhones da vida, tá? São essas resinas bravas aqui, ó, que são duras, ó. São uma resina mais dura, tá? Você não consegue entrar com nada nela aqui. E tem umas resinas mais siliconadas. Essa resina que está aqui nesse LG é a mesma do iPhone. É uma resina enguiçada, ruim de sair. E existem também umas resinas siliconadas, ó, é igual um silicone. Então, ela é muito mais fácil de tirar. Parece vela, né? Quando a gente passa uma vela, quando vai tirando ela aqui. Então, essa daqui a gente usa uma temperatura, e essa resina aqui, que é mais epóxica, que é preta, né? Mais rígida, a gente usa outra temperatura. A siliconada é mole, a gente usa aí 200 graus aí, corta, corta, corta. A intenção nossa aqui é só fazer com que nós temos que cortar a resina só para separar esse componente aqui. Porque se eu tiro este componente aqui com essa resina toda em volta aqui, na hora de tirar esse componente, o que vai acontecer? Esses componentes todinhos que estão presos à resina aqui vão ser levantados juntos com o meu circuito integrado. Então, eu tenho que cortar essa resina. Tá? Então, eu uso aqui uma temperatura. Essa temperatura é para esse 6 com epóxi. Então, aqui uma resina epóxica dura. Eu uso aqui 250, 50 de ar. Uso 250 de temperatura, 200 de ar, movimento circular em volta do CI. Usa fluxo? Não, usa fluxo agora não. Começo a tirar. Vou lá, coloco lá em cima. Eu não fico esfregando assim, não. Eu só vou lá em cima, tiro aqui, cortei aqui já a resina. Esse lado aqui ela já cortou. Venho aqui agora, sempre um ângulo de 90 graus com a ferramenta, ó, cortei a resina.